Doutora Suzete Henrique da Silva, da Superintendência de Assistência Farmacêuticas e Insumos Estratégicos do SES. Bom dia. Bem, assim como é andado, também vim acompanhada de uma especialista. Estou aqui com a farmacêutica Liz, que é da equipe de farmacêuticos que faz a avaliação técnica da documentação para cadastro dos pacientes. E depois, qualquer informação, qualquer detalhe mais, que tiver alguma pergunta de maior detalhe, ela pode me ajudar a responder também. Bem, pode passar. Os medicamentos que a gente vai falar aqui hoje, destinados aos pacientes renais crônicos, especificamente para a questão do manejo desse paciente, são medicamentos chamados de ou medicamentos para doenças raras, ou medicamentos para abordagem de alguma doença que tem algum nível de complexidade, de importância, como, por exemplo, a doença renal. Então, os protocolos definidos, a portaria que rege o funcionamento desse componente no âmbito do SUS e todos os protocolos de acesso a cada um dos medicamentos são todos definidos pelo Ministério da Saúde. Então, tudo que eu vou falar aqui e o que o Estado ele executa na cobrança dos exames, da documentação, tudo é definido pelo Ministério da Saúde. O que, eventualmente, a Secretaria Estadual faz de acordo com a realidade do Estado, dos serviços, ela pode, de alguma forma, em algum nível mínimo, tentar adaptações. Mas a regra geral é do Ministério da Saúde. As regras é do Ministério da Saúde, que é quem compra os medicamentos. Portanto, se ele financia, ele define as regras. Bem, esse é mais ou menos, resumidamente, qual é o ciclo para a execução do componente especializado para o paciente ter acesso aos medicamentos. Então, tem uma solicitação inicial, então é o cadastro inicial do paciente no componente. Existe, então, uma avaliação dessa documentação, então é feito por uma equipe de profissionais que avaliam a documentação apresentada pelo paciente, preenchida pelo médico, de acordo com, compara, não se está certo ou se está errado, mas está dentro das regras definidas pelo Ministério da Saúde. A partir daí, a SES também é responsável pela distribuição dos medicamentos, as unidades que dispensam. Hoje, o paciente renal crônico, ele tem acesso aos medicamentos nos polos também, né? Dos 25 polos municipais do Estado, nas 3 farmácias estaduais, nas 3 Rio Farms, né? Rio de Janeiro, Duque de Caxias e Nova Iguaçu, e em 25 polos municipais. Então, a gente distribui o medicamento para esses polos dispensarem os pacientes e existe, além desse cadastro inicial, o Ministério da Saúde exige que de tempos em tempos, a cada 3 meses, a gente faça um processo de renovação daquela documentação. Então, isso tudo é para garantir que o paciente ele vai estar sempre dentro dos critérios, que está sendo, na verdade, também monitorado pelos médicos e que ele está sempre dentro dos critérios exigidos pelo Ministério da Saúde. Bom, essa é a documentação geral para cadastro, volto a dizer, tudo definido pelo Ministério da Saúde. Então, tem que ter uma cópia do Cartão Nacional de Saúde, do CPF de identidade, documentos de identificação geral, né, comprovante de residência, o laudo de solicitação, que é um documento médico, que o médico vai detalhar toda a condição do paciente, a receita, a prescrição médica, um termo de responsabilidade, e fora exames específicos dependendo do medicamento e da condição do paciente. Esse é o modelo do chamado laudo de solicitação do medicamento do componente especializado, que é a chamada LME. Então tem dados na primeira, está pequenininho, mas no cabeçalho são dados do paciente, na descrição do paciente, e aí tem uma tabela com os medicamentos prescritos, a quantidade, o mês que vai tomar, e a assinatura do prescritor. E embaixo tem um recibinho onde o paciente assina quando retira o medicamento. Pode passar. E as informações importantes para o preenchimento dessa... Se eu esquecer de alguma coisa, você vai lembrar.
para o preenchimento dessa LMR, esse laudo médico. Não pode ter rasura. Então, não pode ter... É um documento médico que fica é um documento, na verdade, é mais do que uma simples receita ou laudo médico. Para a gente do Estado, para os polos que dispensam, das farmácias estaduais, esse é um documento de auditoria. O Ministério da Saúde, como ele é o comprador do medicamento, ele frequentemente audita o Estado para saber se todas as informações que a gente está informando através dos nossos sistemas e que ele está pagando, se quando ele chegar no Estado, na farmácia, onde o paciente é atendido, se aquilo está alinhado. E qual é a principal forma de auditoria do Ministério da Saúde? Como que ele audita se o que o Estado está fazendo é realmente aquilo que ele diz que está fazendo? São através de duas formas. Ele vai na pasta prontuário que está nas farmácias, onde dispensa, e um dos principais documentos é a LME, que ele vai ver se tem rasura. Qualquer rasura é indício de fraude, por isso que a gente não pode aceitar rasura. E a outra questão do Ministério da Saúde também costuma ligar para o paciente para ver se ele recebeu aquilo que está dentro do sistema, aquilo que está dentro da nossa pasta. Então, o Ministério audita a farmácia que dispensou e liga para o paciente para confirmar as informações. Então, por isso, toda essa questão, a gente tem muita reclamação, poxa, mas é só um nomezinho abreviado, a pessoa casou, mudou o nome dela, os documentos não são mais aquele nome, coloca o nome de solteira, enfim, não está assinado pelo médico originalmente, qualquer tipo de rasura. Esse documento que é auditável, qualquer tipo de rasura é indício de fraude, por isso que a gente não aceita. Apesar de, poxa, mas eu vou ter que voltar, o médico não tem consulta, não tem disponibilidade de consulta frequentes, mas isso é importante também que os profissionais prescritores tenham essa sensibilidade. Isso é um documento de auditoria, ele não pode ter rasura. Tem uma questão de validade também definida pelo Ministério da Saúde, que é de 60 dias para o laudo, então a gente pode receber um laudo que foi prescrito em até 60 dias. E a receita tem média validade de 60... laudo e receita 60 dias, com algumas exceções para medicamentos controlados, que não é o caso aqui dos renais crônicos. O nome da prescrição tem que ser sempre nome genérico, nada de nome comercial para a dispensação de medicamentos no SUS. Todos são da denominação comum brasileira ou internacional. Então, a descrição genérica do nome do medicamento. A gente tem também o acesso aqui de onde buscar, que está na nossa página também, o modelo atual da LME, porque muitos profissionais reclamam que não sabem onde é que está o modelo atualizado da LME. Bem, os medicamentos então. Para a questão da anemia em função da doença renal crônica, a gente disponibiliza dois medicamentos, a alfapoetina, na concentração de 4.000 e 10.000 UI, e o sacarato de hidróxido férrico. Tem então, tudo que a gente dispensa, que a gente avalia, está baseado no protocolo de diretrizes terapêuticas de anemia da doença renal crônica. Tem uma portaria que o Ministério atualizou de 2017. Então é importante que na LME sejam preenchidos esses CIDs, somente esses CIDs são contemplados, são as doenças contempladas pelo protocolo do Ministério relacionadas à doença crônica. E aí tem a documentação, que já falei, inicial de cadastro, e mais, se tem alguma coisa. E os outros exames. O laudo, a prescrição devidamente preenchida, descrição detalhada. É muito importante que o médico faça, e às vezes dá a exigência no cadastro do paciente, se o médico não fizer um laudo detalhado, informando todas as condições clínicas do paciente, que em função disso, o Ministério da Saúde ele determina faixas por exames para se encaixar no protocolo. E às vezes o paciente está fora dessa faixa, mas porque ele já faz o acompanhamento do medicamento. Então é muito importante, se o médico detalhar nesse exame que o paciente já faz acompanhamento, isso é muito importante, porque isso muda toda a questão da nossa avaliação em relação aos critérios dos exames exigidos pelo Ministério. Então ele tem que relatar, por exemplo, qual o tipo de tratamento, se o paciente se encontra em tratamento conservador, se ele faz diálise peritoneal ou hemodiálise, se já fez tratamentos prévios. Então ele tem que relatar tudo isso, não basta dizer solicita esse medicamento. Ele tem que dar um laudo, a condição clínica detalhada de cada paciente. Tem também um termo de responsabilidade de esclarecimento que deve ser preenchido.
E além do mais, os exames específicos, cópia do exame de hemoglobina com validade de 30 dias, cópia do exame de saturação de transferrina, dosagem de ferritina, enfim, os exames que estão no PCDT. Só adiantando, a gente tinha muita reclamação em relação dos médicos, pacientes, enfim, clínicas, em relação à validade desses exames. Porque a gente estava utilizando, na verdade, um critério de validade de exame padrão que não atendia à questão da avaliação médica pelos pacientes renais, das consultas médicas. Então, a gente se alinhou a diretriz do SUS tem um protocolo que define a validade dos exames do SUS para os pacientes renais crônicos. Então, a gente está alinhado às validades, que foi justamente uma conversa que a gente teve com os prescritores, com as clínicas renais, para exigir validade de exames que são compatíveis com o que é possível, com o que é realizado no SUS, regulado no SUS, e que é possível que as clínicas, enfim, que os laboratórios executem. Então, hoje, a validade dos exames está totalmente compatível com o que os profissionais e as clínicas informaram que pode ser feito e com o que o protocolo do SUS define. Outro grupo de medicamentos para os doentes renais são aqueles relacionados a distúrbios minerais e ósseos em função da doença renal crônica. E aí a gente tem o Sinacal 7 de 30 e 60 miligramas, paracalcitol, calcitriol e cevelâmia. Todos relacionados, então, à abordagem para tentar minimizar as questões minerais e ósseos em função da doença renal. Além dos exames já citados, né, de cadastro que todo paciente tem que ter, LME, CPF, os documentos pessoais, são exigidos exames específicos de acordo com o medicamento solicitado e com a condição clínica do paciente. Então, por exemplo, dosagem de paratormônio, dosagem de cálcio, de fósforo sérico, enfim. E também as validades dos exames são compatíveis com o que hoje são feitos nas clínicas renais, enfim. E aí, só para finalizar e depois abrir para as perguntas e dúvidas, a gente tinha também muita reclamação de que a documentação exigida, hoje a gente utiliza o sistema Horus. E o sistema Horus, ele já imprime automaticamente um checklist, uma lista de exames e documentos exigidos. Só que a redação não estava muito boa, questão mesmo de português. Ele colocava exames que são obrigatórios, mas não eram obrigatórios dependendo da condição clínica do paciente, não era obrigatório para todos os pacientes, por exemplo. Então isso estava dando muita confusão, muita falta de entendimento dos profissionais. Por conta disso, a nossa equipe aqui de avaliação técnica, os farmacêuticos, aqui da coordenação do componente especializado, eles fizeram uma tradução desses documentos do Ministério para facilitar o entendimento do profissional médico. Então, a gente fez uma espécie de um checklist com os documentos, exames, uma explicação mais detalhada para que o prescritor possa entender o que está sendo exigido para cada paciente, para cada medicamento, para cada caso, para cada medicamento. Então, a gente disponibiliza hoje o paciente renal. A gente futuramente vai colocar isso na nossa página, porque a gente está elaborando de doença a doença. Para os pacientes renais crônicos já está pronto, então hoje o paciente renal crônico que for a qualquer farmácia nossa, ou polo, dispensação, ele já vai ter acesso a esse checklist para entregar para o prescritor, para orientar a prescrição, qualquer dúvida de exigência. Então, com isso a gente consegue dirimir muito a maioria das dúvidas e eliminar às vezes os conflitos que são por desinformação. Acho que é isso. Esse é um outro checklist, só que da questão óssea e mineral, são dois, um para renal crônica, outro para as doenças, para as consequências ósseas e minerais de doença renal. Então é isso, aqui estão os nossos contatos, e eu estou à disposição para as perguntas. Obrigada. Muito obrigada, doutora. Por favor, pode subir o material? Eu gostaria de recompor a mesa com a doutora Yandara, com a doutora Suzete, Márcio. A senhora gostaria de que... Ele vai subir.
Quem está subindo a tela? Ah, tá, vai em processo. A imagem vai estar chega a imagem. Acho que vai ser. Vai ter que se baixar, não vejo.